Salve rapaziada, beleza? Cara, eu tenho um vídeo bacana e bastante interessante para falar para vocês hoje, complementando um pouco sobre a história aí da monogamia, sobre as ondas do feminismo também. Vou comentar superficialmente sobre algumas das ondas que eu conheço melhor sobre elas, tá? Vou comentar um pouco também sobre uma breve história da monogamia, sobre a mudança, como o feminismo afetou a sociedade, o ocidente de um modo geral, e também sobre a revolução dos betas. Então vou falar um pouco aqui também sobre os arquétipos alfa e beta, como eu faço em todo o vídeo, para ficar mais clara a minha explicação e eu conseguir atingir a minha linha de raciocínio. Eu vou comentar também sobre a diferença da mulher, vamos chamar de mulher virtuosa e mulher promíscua, porque a mulher promíscua não é vista para monogamia e a mulher virtuosa sim, beleza? Basicamente o que se destaca, rapaziada, é que no período ali entre 1900, 1960 ali mais ou menos, até um pouco antes ali, no que eles chamam de era vitoriana, né? Havia um arquétipo de mulheres, cara, que elas se reservavam mais ou eram mais reservadas, que eram principalmente as virgens, as que eram até às vezes mais estudadas, consideradas como material para relacionamento, né? Não era incomum para as mulheres se reservarem nessa época, até em 1900 e pouco, ali, até 1960 ali mais ou menos também, porque elas queriam atingir um cara de classe social mais elevada, né? Para elas conseguirem atingir, conquistar o objetivo da estratégia sexual feminina e pergâmica, que é conseguir um homem melhor do que elas, conseguir um homem mais destacado. E uma das formas que as mulheres faziam isso, incentivadas também, né, pelo masculinismo, digamos assim, não vou chamar de patriarcado, vou chamar de masculinismo, para elas conseguir se relacionar, casar, preferencialmente ter família com um homem mais destacado, se reservar sexualmente para atingir a melhor. Quanto mais qualidade ela tivesse assim sexual, digamos assim, entendeu? Menos repercussão sexual ela teve perante os homens, eu quero dizer, melhor seria para ela conseguir um homem mais destacado, melhor seria a qualidade da monogamia que ela ia conseguir conquistar. É isso que eu quero dizer, né? E aí, conforme o tempo vem avançando, beleza? Você tem a primeira onda do feminismo, que foi mais ou menos ali entre 1900 e 1960, que foi a história do voto, do sufrágio, essas coisas, né? Direitos iguais, igualdade de direitos também, entre outras coisas, porque basicamente nessa época meio que a mulher era como se fosse uma propriedade do homem, propriedade dos pais, né? Porque é como se o homem, rapaziada, usasse, tá bom? Aí se era justo ou não é discutível, aí é discutível, tá? Se era injusto, se era meio que, sei lá, um feminismo ao contrário, porque é como se o homem ele escolhesse para a mulher com quem ela fosse se casar, entendeu? E aí o pai transferia a filha como propriedade para o marido. Agora ela não é mais minha propriedade, é sua propriedade, porque as mulheres não trabalhavam e os homens sustentavam elas. Então o casamento ele era como se fosse um negócio nessa época, não era feito por amor, como é hoje em dia o que tentam colocar, né? Era para você estabelecer uma família ali, pensando nas riquezas, no patrimônio, juntar as duas famílias para você ter mais poder, essas baboseiras que todo mundo sabe. Lembrando que eu não sou cientista político, eu vou explicar do meu jeito aqui, pela minha observação e pela minha opinião também, né? Então havia esse rolê, digamos assim, né? Essa transferência de propriedade da mulher para o marido, e aí era o casamento arranjado, era assim que funcionava, tá bom? Vale destacar, rapaziada, que essa ideia tradicional do casamento é mantida hoje em dia, né? Que é a ideia de você casar ali através da religião, a religião diz que as mulheres têm que ser... Tanto é que o vestido de noiva representa o quê? Branco representa a pureza da mulher. Por isso que naquela época, rapaziada, se uma mulher não fosse virgem, ela não era material para casamento, cara. Ela não tinha meio que permissão para se casar. Lógico que não legal, né? Mas permissão, assim, de costume e religiosa acima de tudo. Porque as leis são muito fruto da religião, não sei se vocês sabem, da Bíblia também, entre outras coisas, né? Então são sim meio que conectadas. E a religião serve para isso, né? Serve para você estimular a monogamia, moldar a monogamia. Nas igrejas é incentivado isso daí através do casamento, entendeu? Então tinha essa orientação de que mulheres que não fossem virgens, cara, elas perdessem a permissão para se casar, para ter um marido. Era até comum para os pais, de certa forma, eles teriam uma garantia de que aquela mulher era virgem para se casar com o filho dele, entendeu? Se ela não fosse, ou se ela perdesse a virgindade antes, ou se fosse descoberto que ela não era virgem de verdade, eles anulavam o casamento. O que eu quero dizer, por que eu estou dando essa explicação? É como se o molde do casamento tradicional, rapaziada, fosse moldado em cima disso. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, velho. É aquilo que a gente fala. Querem manter esse molde tradicional ainda para as mulheres que não são mais para esse molde que foi feito, entendeu? Querem encaixar uma mulher no casamento, sendo que o molde que foi feito não foi para esse tipo de mulher, entendeu? Que ele foi moldado. O casamento foi meio que moldado e construído na ideia desse outro modelo de mulher. Porque é o que eu falei, o imperativo masculino, entendeu? O imperativo masculino, rapaziada, é esse, né? Como o homem, eu já expliquei isso. Isso é um fruto da biologia do homem. O homem meio que
moldou os relacionamentos, moldou o mercado sexual para fazer mais sentido e ser mais interessante para a estratégia e para o imperativo sexual dele. Porque o homem não engravida, eu já comentei isso, o homem não engravida, ele não sabe se ele é pai ou não, então ele fala, velho, para eu ter garantia de lealdade, essas coisas todas aí, entendeu? Monogamia, o ideal é o quê? Se ela for virgem, então é como se fosse o seguinte, cara, beleza? Você mulher, cara, você controla, você cuida, você administra a sua chave do sexo e eu administro a chave da monogamia. A troca era mais ou menos essa. Eu controlo a sua hipergamia, entendeu? Eu controlo a sua hipergamia, mas eu te dou a monogamia também. É mais ou menos isso. E aí o que o feminismo faz basicamente é o seguinte, não, eu quero controlar a minha hipergamia, não são vocês homens que vão controlar a minha hipergamia, porque pelo seguinte, aí vem a segunda onda, como eu falei, tem a primeira, né, do direito ao voto, e o cara a segunda, que acho que é mais relevante. A segunda onda basicamente dá mais autoridade para a mulher sobre a hipergamia dela, entendeu? E menos controle do homem sobre a hipergamia, né? Porque a troca era essa. Eu controlo a sua hipergamia, tá bom? Não permitindo a você ter acesso a meios contraceptivos que não existiam, não permitindo você ter acesso ao mercado de trabalho, por exemplo, escolhendo para você o marido muitas vezes, mas eu te dou a monogamia, né? Era uma troca, porque a mulher precisa da monogamia, entendeu? Precisa, entre aspas, né? Porque é engravida, essa sacanagem que a gente sabe toda. É claro que a medicina está mudando isso, a tecnologia, né? Mas naturalmente falando, a mulher depende mais da monogamia, entendeu? Por causa da sobrevivência e tal, tá bom? E aí era meio que era essa troca. Aí o feminismo vem e fala, não, a gente vai ter mais autonomia sobre a minha hipergamia. Mas aí o homem olha e ele fala, tá, mas e a monogamia, como é que faz? Se você quer ficar com a hipergamia, você quer a hipergamia pra você, então eu vou controlar a monogamia 100% só pra mim. Eu vou decidir como vai funcionar a monogamia. Entendeu? É mais ou menos esse o raciocínio. Só que o que o feminismo faz, de certa forma, ele tá tentando controlar os dois. E é isso que não acho justo. Entende o que eu quero dizer, onde eu quero chegar? Porque aí não é mais igualdade essa pegada. Aí não tá virando igualdade, aí tá virando o quê? Tá virando supremacia feminina. Quando você transfere... Você quer controlar a hipergamia? Beleza. Mas você quer controlar a monogamia também? Você quer controlar os dois? Traduza-se. Você quer ser moderna na sua fase jovem e você quer ser tradicional depois? Agora você quer servir no molde que não foi feito pra você. Entenderam o que eu quero dizer? Esse molde de casamento tradicional, essa sacanagem, essa baboseira, não foi feito pra mulher moderna. Não foi feito pra mulher, sei lá, promíscua, que não é virgem. Essas vezes... Eu não ligo, não tô não é, tipo assim, não tô falando... meu preconceito e o caralho, não é isso, cara, eu não ligo pra essa coisa aí. Se chegasse o governo falasse assim, ó, casamento está proibido, foda-se pra mim, velho. Ah, e relacionamento a monogamia está proibida, foda-se, não faz diferença nenhuma pra mim, eu não ligo, porque eu sou desperto, cara. O meu BO é com os caras que não sabem o que eles estão fazendo, que eles estão assinando esse contrato, entendeu? Que eu considero injusto, que não é feito pra... Vamos supor, pra fazer mais sentido, né? Cara, é o que eu falei, a mulher, ela meio que não tinha liberdade, sei lá, pra escolher o homem, digamos assim, tá bom? Se eu chegar pras mulheres agora e falar assim, cara, você tem que se relacionar com os caras que são meio destacados. Se eu quiser decidir a sua hipergamia, você não vai gostar. Você não vai gostar se eu quiser decidir a sua hipergamia. Eu sou livre para as mulheres terem a hipergamia dela. É o que eu tô falando. A mulher quiser se relacionar com um cara mais destacado, no esquema lá que elas escolhem normalmente, pra mim foda-se, velho. Tanto é que a gente fala que na Red Pill a gente aceita a realidade do mundo e fala, investe em você, bicho. Aumenta seu valor. Eu não sou socialista. Entendeu? Eu não fico falando, não, a gente tem que controlar a hipergamia delas, elas têm que se relacionar com o cara menos destacado. Porque é a mesma coisa que eu falar isso. Se você quiser decidir a monogamia do homem, é a mesma coisa que eu querer decidir a sua hipergamia. É justo? Não é justo. Não é justo eu querer decidir a hipergamia da mulher, entendeu? Falar, então, vocês mulheres acham que os homens devem se relacionar, vocês querem escolher a monogamia pro homem? Ah, não faz ser o homem tem que escolher, sei lá, por exemplo, quero dizer, mulher promíscua. O homem deve escolher mulher promíscua para ele se relacionar? Porra, então eu vou escolher a hipergamia de vocês. Vocês se relacionam com beta, com um cara menos destacado, com um cara que não tem emprego, com um cara que não é pra vocês, que não é o que a natureza de vocês escolhe pra vocês se relacionarem. Faz sentido? Porque essa é a ideia, rapaziada, da monogamia, do que eu falei da religião, do casamento tradicional, do vestido branco de noiva, entendeu? Toda essa besteira é o quê? É uma consequência do micro da natureza masculina, cara. É o macro, é uma manifestação macro do micro. Porque é o que eu falei, resume-se por quê? Porque o homem não engravida, o homem não tem garantia da paternidade. Então ele bolou esse negócio aí pra favorecer a estratégia sexual dele, entendeu? Essa é a minha perspectiva. Pra favorecer o imperativo sexual masculino, né? E aí as mulheres vêm com o feminismo e começam a favorecer o imperativo sexual feminino. Só que elas querem tudo pra elas agora. Esse é o meu BO. E é o que eu falo, elas podem fazer o que elas quiserem, rapaziada. A minha opinião é essa. O problema é decidirem pelos homens o que eles devem fazer ou não. Não, os homens também vão fazer o que eles querem fazer. E a gente vai escolher também. Então assim, se vocês não querem, se vocês não forem moldadas, não tiverem o molde para servir no casamento tradicional, no relacionamento tradicional, entendeu?
ele tem o direito de fechar a chave da monogamia para esse tipo de mulher, cara. Essa é a minha opinião, entendeu? É isso que eu quero dizer. Mas então, voltando a essa história, é isso que acontece, beleza? O feminismo, ele vem e ele faz o quê? Ele vem lá em 1960, mais ou menos, tal. Ele vem com a revolução sexual, libertação sexual das mulheres, o movimento do amor livre, essas coisas, né? A mulher se relacionar com quem ela quiser, não é mais o homem que escolhe, ela que escolhe. Para isso, o que ela precisa? Ela precisa da revolução sexual, que veio lá em meados dessa época. As pílulas anticoncepcionais também serviram para isso, né? E havia uma preocupação da galera nessa época. Porque com essa libertação sexual, a libertação para o mercado de trabalho, porque outra coisa que mantinha a mulher também presa e favorecendo a estratégia sexual masculina, entendeu? Para os homens terem mais liberdade de escolha, digamos assim, tá? O que favorecia isso, rapaziada, era o fato de que a mulher, ela dependia do homem financeiramente. Aí ela não tinha liberdade para escolher o homem que ela quisesse, entendeu? Não era tão simples assim. Conforme a mulher começa agora a se sustentar, ela tem mais liberdade para transar com quem ela quiser. Somado isso, tudo isso veio na mesma época ali, na segunda onda. Somado aos meios contraceptivos, camisinha já tinha, né? Mas aí veio a pílula de controle de natalidade, entendeu? E o movimento de libertação sexual. Então, somado a tudo isso, isso aí o feminismo veio e deu poder para a hipergamia na mão da mulher. Eu falei, a hipergamia está na sua mão, agora você controla, beleza? Aí o que acontece é o seguinte, havia uma preocupação social aí da galera, caralho, a cadeira tá andando, da galera mais tradicional que pensava o seguinte, cara, isso daí vai proliferar doenças sexualmente transmissíveis, porque a legalização do aborto foi nessa época também, foi em 73 nos Estados Unidos. Cara, isso daí vai dar doença sexualmente transmissível, entendeu? Mãe solteira vai aumentar, o que mais? Não tô falando o que é certo não, tô trazendo para vocês visualizarem e informarem a opinião de vocês, beleza? Cara, isso daí vai zoar o barraco, porque vai zoar a família também, vai destruir a família, como é que vai fazer, entendeu? Porque a família, cara, meio que o governo e o Estado meio que depende da família, né? Fica complicado, que é o que eu falei, duas pessoas unidas são melhores do que uma só, entendeu? Mas aí esse é o problema, porque em algum momento a monogamia vai ter que entrar em cena, né? Só que é o que eu tô dizendo, cara, o molde, o modelo das mulheres que estão se tornando atuais, o que a gente chama de mulher moderna, ela não serve para essa monogamia tradicional, na minha opinião. Porque essa monogamia tradicional foi moldada em outro arquétipo de mulher, entenderam o que eu quis dizer? Eu sou metódico, não tô falando, não é preconceito, cara, é um ponto de vista meu. Beleza? Não é que eu tô sendo preconceituoso, é difícil explicar. Mas é que esse molde, é o que eu falei, o vestido branco de noiva representa a mulher pura. Não faz sentido, não tem nada a ver, é o que eu tô falando. Elas querem ser modernas e tradicionais em algum momento, né? E é o que eu critico tanto aqui, ter tudo não é possível. Porque se você ter tudo, não sobra nada pro homem. E aí é que não é justo pelo meu ponto de vista. Porque daí é como se fosse a vida da mulher só bônus, entre aspas, e a do homem só ônus. Porque daí entra no próximo tópico que eu quero chegar pra vocês. É o que eu tô dizendo, tá bom? As mulheres, elas falam sobre igualdade. Não, mas os homens podem transar à vontade, sei lá, serem promíscuos, nós não. Elas não entendem, cara, que tipo assim, o homem não tem a mesma capacidade de ser. O homem não tem a mesma capacidade de ser. Vai ser difícil explicar esse raciocínio, mas assim, cara, as mulheres, cara, é o que eu falei, elas conseguem se relacionar basicamente com quem elas quiserem, elas escolhem, elas são sexo seletivo, que selecionam, né? O homem não, o homem tem o fardo da performance. Então a relação sexual não é liberada para todos os homens. Se fosse igual, não é igual, não dá para ser igual, não é igualdade, porque na origem, no micro, homens e mulheres não são iguais. Então você não vai conseguir atingir igualdade. Alguém vai ficar no preju. Quem vai ficar no preju nesse caso é o homem. Entenderam o que eu quero dizer? Porque o que vai rolar é o seguinte, cara. Vai ser meio aquela conta que a gente fala. 80% das mulheres têm do sexo e 20, 30% dos homens têm do sexo. Aí os caras falam, e aí, velho? Não, peraí. Se fosse todo mundo transando mesmo, os caras não estavam nem aí. Os caras estavam todo mundo fazendo vasectomia, você quer saber a verdade, entendeu? Mas não é isso que acontece na prática. Que é aquela velha história que a gente diz. As mulheres, elas olham para os homens mais atraentes e elas acham que eles, muitas vezes, entendeu? Representam a maioria dos homens, cara. Mas é uma pequena parcela de homens que está tendo sexo em abundância comparado com uma grande parcela de mulheres. E aí o beta, aí que chega no que eu falei da revolução dos beta. O beta, ele olha e fala, meu, esse negócio tá zoado, velho. Esse negócio não tá certo não, bicho. Não, esse negócio aí, como é que funciona, cara? E aí elas querem ficar com a monogamia ainda comigo depois? Não, você tá louco. Se os betas também tivessem, tá certo? Participando dessa revolução sexual, aí beleza, aí o negócio estava igual, mas eles não estão participando. Quantos virgens nos Estados Unidos lá? 27%, quase 30% da população inteira masculina, de acho que 18 a 25 anos, né? Acho que essa 18 a 30, não lembro a idade, tem que ver o gráfico aqui. Tá, posso estar falando besteira, mas eu puxo pra vocês depois. Mas acho que é isso, de 18 a 25, 27% dos homens são virgens, cara. Esses caras não estão comendo ninguém. Agora imagina o resto dos homens que tem sexual. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Qual é a parcela de homens que tem relação sexual frequente?
frequente, o que a gente não tem estatística exata, né? A gente usa o 80-20 para falar sobre isso, até o princípio de Pareto. 20% dos homens, 30, 20, 15, não sei, mais ou menos, que tem relação sexual frequente com 80% das mulheres. E 80% dos betas não estão tendo, então não tem igualdade. Entendeu? Porque a estratégia hipergâmica da mulher, ela vai focar lá em cima, ela vai entregar a relação sexual pros caras dos topos. A mulher não é socialista na hora de entregar a liberdade sexual dela. Ela não é socialista, ela é capitalista. A liberdade sexual feminina é capitalista. Só que o feminismo quer socializar a estratégia sexual masculina, entendeu? Aí o barraco fica zoado. É aquilo que eu falo, capitalismo para mim, socialismo para vocês no mercado sexual. A conta não vai fechar, entendeu? Então, é isso que eu tô tentando explicar pra vocês, cara, chegar nesse raciocínio, beleza? Quando a mulher, cara, abre a porta do sexo pela libertação sexual, ela tranca o homem sexualmente, o beta. O beta tá trancado sexualmente, cara, entendeu? E aí, ele vai ter que abrir ainda a chave da monogamia para essas mulheres que não têm um molde tradicional da monogamia, e aí chega onde eu queria dizer pra vocês, que é o que, rapaziada? A adaptação. Na minha opinião, é o seguinte, ou é todo mundo tradicional, ou é mulheres tradicionais e homens tradicionais, entendeu? Ou todo mundo vira moderno. Todo mundo tradicional, que eu falei, voltar pra trás não volta, chefe. E nem adianta você tentar, rapaziada. Esse negócio de moralizar as mulheres, entendeu? Isso aí é perda de tempo, isso aí não faz sentido. E eu sou indiferente a isso e aconselho vocês a também serem. É perda de tempo completa isso daí, cara. Tentar moralizá-las, entendeu? Elas vão fazer o que elas têm que fazer, elas vão ir pelo lado da hipergamia, rapaziada. Elas vão utilizar o que é melhor para a estratégia sexual delas. Não tem como você mudar isso daí. A gente tem que pensar em utilizar o que é melhor para a nossa estratégia sexual também, que é a função da RP. Porque o Blue Pill fecha essa conta, eu já falei para vocês. O Blue Pill favorece que isso daí funcione. Porque enquanto o cara não é... Por isso que nós somos uma ameaça tentando cancelar a gente toda hora. Entendeu? Porque o Blue Pill fecha a conta. O Blue Pill é o cara, por isso que eu falei. A mulher ela tem o bônus no auge da liberdade sexual que o homem não tem. O homem tem um fardo da performance. O Beta Blue Pill, ele só vai atingir... O que acontece? A mulher, ela meio que ela tem a liberdade sexual na juventude, entendeu? E se ela quiser, de preferência, ela vai lá e ela abre a chave da monogamia a hora que ela quiser. Ela deixa aberta a porta da liberdade sexual, entendeu? E fechada a porta da monogamia. Depois ela fecha a porta da liberdade sexual e abre a porta da monogamia. E o homem fica com as duas fechadas, o beta com as duas... Olha como é injusto. O homem com o beta, né, com as duas fechadas. Entendeu? Vocês sabem que eu uso esse termo pra explicar, rapaziada, não leva ao pé da letra, tá? Ele tá com as duas fechadas, aí quando ele consegue evidenciar o fardo da performance dele, ele consegue levar até o talo o fardo da performance, ele abre só da monogamia. Ah, puta que eu pariu, velho, aí é foda, entendeu? Porra, a mulher tá com uma aberta, a liberdade sexual, entendeu? Sei lá, promíscua, usa o termo que você quiser. Aí ela fecha e abre a da monogamia agora, a hora que ela quiser, ela tem as duas chaves. Aí o beta tá com as duas trancadas. Aí depois de anos que ele se destaca, que é o exemplo lá da loja de chocolate, por exemplo, aí agora ele abre só a da monogamia? Pra uma mulher que tava com as duas abertas? É tudo pra elas e nada pra nós. É injusto, cara. E é o que eu falei, o Blue Pill é o cara que fecha a conta. Porque o Blue Pill é o cara que ele tá com as duas chaves trancadas, o beta, vamos supor, ele consegue às vezes, lá nos 30 anos, ele consegue entrar na loja de chocolate, mal ou menos ainda ele entra, né? Só se ele for muito destacado, mal ou menos ele entra na loja de chocolate pra pegar um chocolate, entre aspas, com a embalagem aberta, que já foi mastigado e tal. Um só. 10 anos ele tentando lá conseguir atingir valor para acessar, para ser autorizado, para ter permissão de adentrar na loja de chocolate, para pegar um lá com a embalagem aberta e tudo comido. Não é justo, entendeu? Enquanto a mulher tá lá, ela tá experimentando vários e tal, entra e sai da loja de chocolate só por ela ser, só por ela existir, porque a mulher não tem fardo da performance, ela não deve ter, isso é natural, é a natureza. A mulher não pode performar para engravidar, senão o mundo não existia. Ela só escolhe, entendeu? Ela seleciona o melhor. Por isso que nós temos o fardo, para ser o melhor e a espécie ser a melhor possível, entendeu? É assim que funciona, né? Então beleza, cara, e aí ela tá com as duas chaves, ela abre e fecha a hora que ela quer e o homem não consegue, ele nem tem a chave nenhuma das duas, não é justo, entendeu? Porque no passado não funcionava assim. No passado o homem era o quê, entendeu? A chave da monogamia é minha e a chave do sexo também era dele no começo, né? Digamos assim, no começo o homem tinha as duas chaves. Não é que ele tinha as duas chaves, é meio que tinha porque o homem porque não tinha meios contraceptivos, essas coisas, né? Então o que ele fazia? Eu abro a porta da monogamia para você em algum momento, entendeu? Só que a minha chave do sexo também é fechada. Porque o homem, ele não tinha relação sexual, não poderia ter relação... Aí ele tinha por fora, é outro tópico que eu vou entrar pra vocês, beleza? Calma. Aí o que acontece, né? O homem, ele deveria manter a porta do sexo fechada também e abrir só a porta da monogamia pros dois, né?
Ele abre a porta da monogamia para a mulher abre a porta da monogamia para ele, e eles se casam e seguem em frente através da mulher virgem. A pureza seria o correto, perfeito, que é impossível na prática acontecer assim, porque nós somos hormônios. Você não vai conseguir regular legalmente com religião ou costumes hormônios tão intensos e poderosos como são os sexuais, que são os mais intensos que a gente tem. Tem o da fome, tem o do sono, mas acho que um dos mais fortes é o sexual. Você não vai conseguir controlar na prática, não vai ter jeito. Entendeu? Um vai pular a cerca, a mulher vai colocar um cara de cuckold e vai ficar com o alfa, não tem jeito, né? E aí a gente entra no outro tópico que é o seguinte, que o homem, cara, ele tem aquele complexo que o Freud diz, a maioria dos homens, que é o complexo de Madonna, que é o quê? Mulher virtuosa para relacionamento, e as mulheres promíscuas, elas não são qualificadas, não merecem ter família ou monogamia, entendeu? Isso é muito associado pela explicação de Freud, porque o homem ele compara com a mãe dele, entendeu? Ele quer a mulher que seja parecida e virtuosa como a mãe dele era. Porque ele associa isso à fidelidade, a mulher que ela é virtuosa e que ela não é promíscua, ou virgem principalmente, ele associa isso à virtude, que ela não entregou o corpo dela, então significa que existem menos probabilidades dele ser traído, por exemplo, tá? E também pela proteção psicológica do filho. Ele acha que não é saudável para a mente do filho dele se a mãe dele fosse promíscua, fosse galinha e etc, entendeu? Então esse é o complexo de Madonna que muitos homens têm. Entretanto, o que acontece, cara, é que muitos homens vão querer esse arquétipo de mulher para relacionamento, mas por fora, ele faz o quê? O homem não odeia mulher promíscua. O homem ama mulher promíscua. É com essa mulher que ele vai querer, entendeu? Que ele vai tratar ela do jeito que ele gostaria que ele fosse tratado, não pela mulher, pela esposa, entendeu? É claro que o perfeito seria aquilo que a gente diz, né? Uma dama na rua e uma vá-a-de-a no quarto, né? Mas então, é o que eu estou dizendo, o que acontece é que muitos homens tinham uma dama em casa e por fora eles iam lá e saíam com garota de programa ou com mulheres promíscuas, entendeu? E a mulher, por outro lado, fazia algo parecido também. Ela tinha o beta provedor. Aí você tem o quê? Você tem os dois arquétipos que eu comentei com vocês. Você tem o alfa e o beta para o homem e você tem a virtuosa e a promíscua para a mulher, entendeu? Para a mulher não é alfa e beta, para a mulher é promíscua e virtuosa, que é inerente à monogamia, entendeu? Já para a mulher não, é sexual, é o alfa e o beta, beleza? É um para monogamia e um para relação sexual. E aí você tem essa confusão do caralho. Mulher com beta provedor, tendo sexo com alfa por fora, o homem querendo uma virtuosa no quarto, saindo com uma promíscua por fora, um bacanal do caralho. Então o que acontece na minha opinião? A gente tem que se adaptar. Qual que é a adaptação que eu acho mais inteligente, rapaziada, e melhor, cara? Por isso que eu falo, eu sou a favor de morar junto, essa besteira com mulheres modernas e tal. Eu não sou a favor de relacionamento tradicional, porque eu acho que ele tá bastante comprometido, mesmo com mulheres que são virtuosas, entendeu? Eu acho que hoje em dia é complicado, velho, porque principalmente por causa da internet. E o que fez toda a diferença, arregaçou com tudo. Se fosse lá atrás, até caberia, beleza? Eu acho perda de tempo e eu acho que é um investimento que é muito arriscado, tá bom? Essa é a minha opinião, beleza? E o que eu acho, cara? Morar junto também, tudo isso eu considero que é muito tradicional. Vestido de noiva, casamento no altar, essas besteiras também, eu acho que, não, na minha opinião, não cabe mais, beleza? Minha opinião é o que, rapaziada? É rotação, tá ligado? Minha opinião é essa, cara, é você ter uma rotação, entendeu? É você nem namora, nem casa e nem fica, é ficar no meio termo ali. Você tem a sua liberdade para você viver sua vida, ela tem a liberdade dela. Eu acho que o melhor modelo de relacionamento para ser desenvolvido hoje, para o homem, é a rotação de pratos, cara. Essa é a minha opinião, a gente se adapta, é o que eu falei, rapaziada. Como eu disse, é o molde que eu acho que serve para os dois, que eu acho que é justo para a mulher também. Eu acho que é justo para ambos. Eu acho que não fica injusto para o homem, entendeu? Que foi o cara que foi lá, se destacou, entendeu? Agora ele tá começando a conseguir sair com mulher e o caralho, beleza? Aí ele vai ter que abrir ele tava com as duas chaves trancadas, depois de anos ele abre só da monogamia direto, correndo o risco, porque é o que eu falei, cara. Normalmente as mulheres vão ainda manter o bônus, vão manter o privilégio no tradicionalismo. Lembra do que eu falei, o homem mais destacado da era vitoriana? A mulher querer o cara se reservar para querer o homem mais destacado, só que ela tinha esse requisito. As mulheres querem ainda o homem mais destacado sem manter o requisito, velho. Sem manter a pureza, a virgindade. Eu não ligo pra essas porra, eu tô falando que é injusto, entendeu? Não importa se a mulher é promíscua, se ela é virgem, pra mim não faz o que eu falei. Se a monogamia for proibida hoje, dane-se na minha opinião, tá bom? Minha vida tá muito boa do jeito que tá, eu quero que se exploda. Então assim, mas é o que eu tô explicando, não é justo, velho. Porque não se aplica por um negócio que foi moldado. O homem criou o negócio, entendeu? Em cima disso. Entendeu? O homem que pensou pra ser assim. Agora as mulheres querem adaptar pro melhor sentido, as feministas querem adaptar pro melhor sentido pra elas. Ela não é vitoriana, digamos assim, mas ela quer o relacionamento vitoriano, o tradicional, o homem destacado? Não, é o que eu falei. Então deixa, cara, se vocês querem escolher a monogamia pro homem,
Vocês querem só o bônus? Vocês querem o privilégio da mulher moderna com o privilégio da mulher tradicional? Então deixa nós também decidir a hipergamia de vocês, cara. Se vai ser tirania contra nós, ou deixa a gente ser tirano também contra vocês. É o fascismo do mercado sexual também? É o socialismo e fascismo do mercado sexual? Então deixa a gente também escolher. Ué, vocês querem falar pro homem que não tem problema, que não se aplica o relacionamento tradicional só pra mulher tradicional, que ela pode ser promíscua, pode não ser pura, não ter esse arquétipo e tal, e ela merece o casamento tradicional com vestidinho de noiva, tudo bonitinho, com um homem que ganha mais, com um provedor, com um cara mais destacado. Aí mantém os privilégios do tradicionalismo pra uma mulher que não é tradicional? Aí não é justo, cara. É questão de lógica, é questão de bom senso. Beleza, eu aceito assim. Deixa eu mexer na sua hipergamia? Posso falar pra você então? Então é o seguinte, cara. Fica com aquele cara que é um beta, fica com o virgem você. Fica com o cara que trabalha, ganha 1.500 conto por mês. Tem uma CG Titan, por exemplo, não sei. Tem uma Bis, entendeu? E não é tão destacado assim, cara. Fica com o beta, com o betinha comum então. Ué, beleza. Vocês escolhem a nossa monogamia, como que a gente escolhe a monogamia, a gente escolhe a hipergamia de vocês, cara. Aí é justo, entendeu? Senão não, senão o que acontece é o seguinte, vocês ficam com a chave da hipergamia, beleza, e a gente fica com a chave da monogamia, cara. A gente vai abrir a monogamia para quem a gente quiser. Os caras que quiserem abrir a monogamia para as mulheres que não se qualificam tão tradicionalmente assim, que a gente sabe que é injusto, que o cara desperto ele não vai fazer, só o Blue Pill faz isso e fecha a conta. O Blue Pill, cara, ele fecha a conta dos dois, entendeu? O Blue Pill, cara, é o cara que ele não tem nenhuma chave. A chave da hipergamia tá na mão das mulheres e a chave da monogamia também. Aí, pra mim, não é justo, beleza? Mas esse é o vídeo que eu queria explicar pra vocês. Deixa aí a sua opinião, o que você considera. Como eu falei, cara, eu tento ser o mais justo possível. Pra mim é injusto a mulher querer as duas chaves, entendeu? Pra mim, então, assim, se vocês querem escolher e abrir a chave da monogamia pelo homem, deixa a gente também escolher a chave da hipergamia por vocês.